de tudo que Deus fez na vida desse missionário e também nas nossas vidas, porque fomos muito abençoados, nós vamos abrir a nossa Bíblia em Ezequiel, capítulo 47. Já estamos online? Glória a Jesus. Que Deus abençoe os irmãos que estão aí nos acompanhando em casa, que não puderam estar conosco. Já está todo mundo aí, já tem bastante gente, glória a Jesus. Não dará para dar os nomes de todo mundo, mas já temos bastante gente aí, né? Que Deus abençoe você que está no Instagram, no Facebook, você que está nos acompanhando. Que Deus te fortaleça e fale ao seu coração nesta noite. Hoje é culto de missões e nós colocamos um título nesse culto, chamado Tribos do Brasil, para nós conhecermos um pouquinho de algumas realidades indígenas que nosso Brasilzão tem. Nós somos um país continental e a gente acha que é uma nação só dentro do Brasil, né? Começar a trazer algumas estatísticas, biblicamente falando. Se alguém chega no Brasil e fala assim, eu preguei, eu evangelizei o Brasil. Será? Porque nós somos muitos. Quando a Bíblia fala de nação, ela não está falando de apenas uma nação, um grupão de pessoas, ela não está falando de território, onde todo mundo está ali, mas ela está falando de etnias, de grupos, que têm características pessoais. Se você entender que só indígenas, nós somos 340 nações dentro de uma nação chamada Brasil. Então quem veio para o Brasil dizendo que pregou no Brasil e evangelizou o Brasil, será? Porque será que ele conseguiu alcançar 300, só indígena já catalogado, isso pelo IBGE, somos 340 etnias indígenas. Se nós começarmos a somar quilombolas, se nós começarmos a somar ciganos, se nós agregarmos o pessoal do sul, que tem um formato completamente diferente, em algumas cidades do sul, se você chegar lá, você vai encontrar línguas diferentes, comportamentos diferentes, alimentos diferentes, cultura completamente diferente. Mas estão tudo no Brasil. Ok. Mas só para você entender que quando a Bíblia fala de nação, ela não está falando de território único. Ela está falando de etnias. E etnia é toda aquela característica que compõe um grupo de pessoas com cultura peculiares e pessoais. Então, esse negócio de que o Brasil já é um país evangelizado, nós estamos um pouquinho fora da realidade e nós precisamos entender o que é isso. Mas antes de eu começar a trazer alguns relatos indígenas aqui da nossa necessidade, eu quero mostrar para você o sentido do porquê que a igreja existe. Então, abra a tua Bíblia, por favor, em Ezequiel 47, que nós conhecemos como águas purificadoras, né? Mas nós vamos trazer missões para esse momento aqui. Nós vamos dar sentido ao que é o Ezequiel 47 para o campo missionário. Então, leia comigo. Depois disso, me fez voltar à porta da casa, e eis que saía algumas águas debaixo do umbral da casa para o oriente. Porque a face da casa dava para o oriente, e as águas desciam de debaixo, desde o lado direito da casa, ao sul do altar. E ele me fez sair pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que dá para o oriente, e eis que corriam as águas do lado direito. E saiu aquele homem para o oriente,
tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que davam pelos tornozelos. Então vamos parar aqui para você entender o contexto do porquê que está acontecendo isso. Primeiro você tem que entender quem é Ezequiel. Ezequiel foi um camarada criado em Jerusalém, que estava estudando e se preparando para ser sacerdote. Então ele trabalhou 25 anos da vida dele, e aos 25 anos faltavam 5 para ele exercer o sacerdócio, pois em Israel o homem, só após aos 30 anos que ele assumia a parte religiosa, que é capaz de guiar outros homens à maturidade espiritual. Então, para você ser um mestre em alguma coisa, para você conduzir outras pessoas em espiritualidade, você, para ser reconhecido na sociedade, tinha que ter essa maturidade, essa idade de 30 anos em diante. Fora isso, ele estava ainda aspirando a isso, estava sendo preparado para isso. Então, Ezequiel, quando estava com 25 anos, Jerusalém é tomada e ele é levado cativo para a Síria. E não é só esse o problema, faltavam 5 anos para ele ser consagrado ou empossado dos seus direitos agora sacerdotais, quando Israel cai diante do inimigo e ele é levado cativo. Não somente isso, mas o templo é queimado. E pela teologia que ele acompanhava, por certo, ele entendia que pela revelação de Jeremias, ele não iria voltar a tempo. Por quê? Porque pela revelação de Jeremias, 70 anos de cativeiro. Então, não seria possível voltar para exercer o que ele por tanto tempo lutou para alcançar. Isso me traz algumas lembranças, né? Quantas coisas nós não lutamos e quando estávamos próximos a viver, uma grande calamidade se apoderou das nossas vidas, coisas essas que acontecem com qualquer um, e tudo aquilo que a gente planejou foi de água abaixo. Não será possível viver. E aí o que nós somos capazes de fazer? Vamos nos reinventar. Alguns amargurados vão tocar a vida, porque aquele projeto pereceu. Só que toda a construção da vida de Ezequiel era em prol de servir a Deus. Diferentemente de um homem sendo criado para vencer no mundo, ele estava sendo instruído para servir a Deus. Diferente, um pouquinho. Por quê? Porque quando agora ele está lá como cativo, de livre passou a ser escravo, Deus tem uma proposta nova para ele. Agora, ele não vai mais ser sacerdote, porque não tem onde ministrar. Porém, Deus tinha uma proposta nova para ele. No cativeiro não era necessário um sacerdote, nem dava para ter um sacerdote. Mas precisava de alguém que trouxesse uma palavra para confortar aqueles que estão aflitos. Ezequiel se preparou muito para vir ao povo diante de Deus. Não dava para fazer isso naquele momento. Mas agora o Senhor Deus se apodera da vida dele e fala, agora a proposta é um pouquinho diferente, Ezequiel. Como você trabalhou para me servir, para servir o homem diante de mim, para servir de intercessor do homem para comigo. Agora, aqui, sou eu no controle. E agora, o caminho é ao contrário, Ezequiel. Agora, eu não preciso de um sacerdote, mas eu preciso de um profeta, que agora vai fazer o trabalho contrário, que vai levar a minha palavra ao coração do que está aflito.
para que eles saibam se posicionar mesmo no cativeiro, porque eles não estão sendo levados para o cativeiro de qualquer maneira, mas como despojo de guerra, quer dizer que tem valor mesmo lá. O povo de Deus, mesmo quebrado, ele não está sendo levado agora como miseráveis escravos, mas como um tesouro precioso a uma nação diferente, porque pecaram. Você tem que entender que mesmo em uma situação adversa, você que entregou a sua vida ao Senhor Jesus, você tem um valor extraordinário e você não pode se sentir menos que isso, porque verdadeiramente o Senhor reconhece o teu valor e faz com que vejam. E é bom que você entenda o valor que você tem também e aceite. Porque qual era o problema daquele povo que estava cativo? Era a depressão que eles enfrentavam de estar perdendo tudo e estar em terra estranha e depois de ser livre, agora está cativo. Então eles estavam aprendendo agora, através do profeta, a se sentir valorizado. Por quê? Porque Deus que estava com ele lá naquela terra maravilhosa que Deus já tinha colocado eles, também estava com eles naquele momento de cativeiro, e o grande valor da vida deles não estava no lugar, mas na presença de Deus com eles. Sabe, meus irmãos, nós temos que entender uma coisa: não importa o lugar que você está, bom, agradável ou totalmente desfavorável, se Deus está na tua vida, você tem grande valor. E você não pode aceitar a baixa estima, você não pode aceitar a tristeza, você não pode aceitar essa melancolia que te apodera de você, não importa o caos e a calamidade que se apoderou de você, você está aí nesse momento difícil, mas o Senhor está contigo aí também, o Deus Todo-Poderoso está com você mesmo no meio do cativeiro. E a Bíblia diz lá em Ezequiel, né, quando passares pelas águas, as águas não te afogam, quando passares pelo fogo, o fogo não arderá em ti, porque o Senhor está contigo, passando por todo esse processo. Então, o que te faz vencer não são as circunstâncias da vida, mas é a certeza que mesmo em meio ao caos, o Senhor está com você, e isso lhe garante ser um vitorioso, porque nem todo mundo que obtém vitória é vitorioso. Porque o vitorioso, ele se vê como um vitorioso, mesmo não tendo nada. Ele não se abate, ainda estando atribulado. Ele não se perde, mesmo não sabendo o caminho, porque ele sabe que tem uma missão a cumprir, e a vida dele é extremamente importante. Nós temos que ter esse entendimento. Então Ezequiel caminha com Deus por um bom período. Mas ele, no coração dele, no interior dele, havia sempre esse desejo do templo, lugar esse que ele nunca pôde entrar como sacerdote. E nesse momento aqui, Deus, como compreende os desejos do nosso coração, Deus vem e traz ele para esse ambiente do templo, que ele religiosamente aprendeu a servir. Ele lutou, ele foi instruído, foi ensinado a ser um sacerdote dentro da religião judaica. Mas ele não foi instruído a ter relacionamento com Deus. Porque relacionamento com Deus é quando você busca de verdade algo além de tudo isso que você consegue enxergar. Porque não são coisas que os olhos veem, mas é que a alma tem sede. E você precisa entender e atender os desejos da tua alma quando ela tende ao Senhor e às coisas maiores que Deus tem. Ezequiel estudou para ser um sacerdote dentro da religião. Deus o instruiu a ser profeta, não importa o lugar, não importa toda a estrutura religiosa se ela não existe. Porque o servo de Deus que aprende a servir a Deus, ele não precisa de uma estrutura física, ele precisa de uma atmosfera de adoração. Isso é fato. E essa atmosfera não está em montanhas, não está em quartos escuros, não está em templos cheios ou pequenas igrejas com poucos membros. Não importa se ele está trabalhando na molé de um caminhão, avançando
3, 4 dias fora de não ter um lugar para cultuar. A presença do Deus Todo-Poderoso está junto dele, naquela boleia daquele caminhão, naquela estrada, naquele lugar. Se você está em ambientes difíceis, se você está de férias, o verdadeiro adorador que tem relacionamento com Deus, ele adora. E não importa se tudo é contrário, ele continua entendendo que o relacionamento com ele, com Deus, é maior do que estruturas eclesiásticas que nós aprendemos e aprendemos muitas vezes a depender disso. Quantas igrejas constroem campanhas e campanhas para aprisionar um coração rebelde a estar ali dentro daquele lugar, porque se ela não estiver ali, ela não sabe adorar. Certamente, o evangelho que está sendo pregado é fraco. A semente é ruim. O conteúdo não tem profundidade. Porque quando nós ensinamos homens e mulheres a adorar a Deus, não importa as circunstâncias que estejam acontecendo, ele adora. Porque muitos crentes são circunstanciais. Prenda a sua igreja, a sua vida, o seu coração a instruir pessoas a ter relacionamento pessoal e íntimo com Deus. E tu terás uma igreja forte. Estratégias humanas que infelizmente enfraquecem o espírito do homem e o aprisionam dentro de religiões. Bom, e Deus entendendo isso, leva Ezequiel nesse momento aqui, para dentro de um templo espiritual, para mostrar para ele o sentido de tudo aquilo que ele está tanto valor. Sabe, irmãos, ele estava vivendo fora de uma realidade que ele se preparou para ser. Ainda que ele já estivesse servindo a Deus, a sua natureza ainda rejeitava a convicção de que eu sirvo a Deus. Tem gente que está servindo a Deus de maneira tremenda, mas por um ranço religioso, ele não consegue se ver como uma bênção, sabia disso? Sabia, Pedro? Que tem gente que é uma bênção na igreja, mas é completamente fora de todo aquele contexto que ele foi instruído, aquele contexto familiar, aquele contexto eclesiástico. E ele não consegue se ver como uma bênção, porque está completamente descaracterizado tudo o que ele aprendeu. E Ezequiel estava vivendo esse momento. Ele estava, como profeta, descaracterizado de tudo aquilo que ele aprendeu a ser. Nessa hora, Deus leva ele para observar toda a estrutura de um templo. E mostra as paredes, mostra os lugares, todos, que ele precisava ver. Só que agora, o Senhor nosso Deus vem e traz um sentido, e explica para ele, mostra para ele o porquê daquilo ali. Porque, meu irmão, eu vou falar para você. Se você não entender o sentido da igreja, o porquê que a igreja funciona, para que ela existe, você vem religiosamente e você nem sabe porquê. Vir ou não vir não faz diferença nenhuma. Tem gente que está nos ouvindo aí, tem gente que está ouvindo, vendo, que infelizmente até é da igreja há muito tempo, mas ela não sabe por que ela é. Para que ela é? Qual é a finalidade? Como um dia perguntaram para uma irmã, um filho de uma irmã, já crente de 500 anos de igreja, perguntaram para ela assim: mãe, um filho desviado, que foi criado dentro desse sistema. Mãe, a tua salvação? E ela responde: eu creio. Eu vou para a igreja, eu faço a obra, eu evangelizo, eu vou na consagração, eu participo dos grupos da igreja. Tu viu que a salvação dela está sempre em prol das suas ações? Onde entrou Cristo nessa parada? Não entrou. Se você acha que a tua salvação está atrelada às suas ações, você se perdeu no meio do caminho, ainda não entendeu o sentido da igreja. Eu falei: minha irmã, e o que mais? Ela: não, só isso. Falar mais o quê? Eu falei: misericórdia. Por que você crê na tua salvação? Porque Cristo morreu na cruz por você e viver o perdão. A partir daí, a gratidão que eu tenho diante dessa bênção me torna servo, filho que obedece à vontade do Pai para levar essa mensagem de perdão até os demais. Mas eu não estou lutando mais pela minha salvação, pois a minha salvação foi conquistada por Cristo na cruz e eu aceito essa salvação, eu aceito esse perdão.
Ah, mas pastor, a Bíblia diz que eu tenho que guardar para que não me tome a minha coroa. Coroa não está falando de salvação, querido, está falando de reino. Não está falando de salvação, não. Salvação é reino. Reino, coroa é reino. É aquilo que o Senhor Deus quer agregar em você para que você seja uma bênção, para que Ele te acrescente dentro do reino de Deus. E você está achando o tempo todo que consegue perder a salvação, algo que o Senhor já te deu, basta você acreditar. Isso que é um problema. A ausência da fé na salvação é que é a tragédia do ser humano. Mas voltando aqui em Ezequiel, agora Deus mostra para ele uma coisa interessante. Ele vem com Ezequiel, e Ezequiel passa por um filetezinho de água que está correndo pela porta. Ezequiel passa por aquele lugar, por aquele ambiente, e não se dá a perceber, ou não deu a importância de uma água pequena, um fiozinho de água, que passa ali pelo canto e vai numa direção que ele ainda não tinha observado para onde iria. Era algo muito simples, talvez. Mas a Bíblia diz que o homem faz ele retornar. Bota no versículo 1. Vê lá se ele não faz assim, ó. E ele me fez voltar. Depois disso me fez, o quê? Voltar à porta. Sabe o que Deus fez com Ezequiel aqui agora? Queridão, a religião faz você ser insensível ao objetivo de tudo isso, viu? Você está sonhando e querendo coisas que ainda nem sequer entende. Você passou por algo tremendo, mas que você não vê como tremendo, porque você não entende. Volta, Ezequiel. E aí assim, ó, me fez voltar a casa aí sim. Aí ele observa os detalhes do porquê havia uma água. Era vazamento? Será que o bombeiro hidráulico não fez um bom trabalho e vazou água naquele lugar? Ô Ezequiel, será que está tão insensível assim? Que você ainda não percebeu que o mover de Deus dentro do templo é singelo? Por debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente. E ele começa a perceber que a casa está colocada estrategicamente. Ela não está ali por acaso. O templo não foi construído em algum lugar por acaso. Irmãos, deixa eu te explicar uma coisa. Igreja não é uma receita pronta, existe um rei. Existe um rei, que nós temos que observar que esse rei, ele governa, ele dita as regras. A casa, ela estava construída, e ele percebe que ela está construída numa direção, não é aleatório, existe um porquê que aquela casa está construída naquela direção. Tem irmãos que saem abrindo igreja simplesmente porque aprenderam a fazer isso e saem abrindo. Não se quer nem saber como é que isso funciona, se Deus quer naquele lugar, se Deus quer que aquela receita para aquele lugar seja daquela forma. Por que a igreja muitas vezes se quebrou na evangelização? Porque ela aprendeu uma receita local e ela levou essa receita local para vários lugares. E ela tem a mesma cara em vários lugares. Quantas igrejas? Vamos botar 15? Meu ministério tem 15 igrejas. Nós somos uma igreja em 15 lugares, ou nós somos 15 igrejas? Não tem nada a ver com quantidade. Tem a ver com direcionamento. Tem a ver com proposta. Tem a ver com vontade de Deus. Agora, para que haja esse crescimento saudável, tem que haver entendimento do sentido da coisa. Por que nós existimos? Por que o Ministério Eclésia está aqui? Qual é a finalidade? Qual é a proposta? Se nós não entendermos que nós somos um remédio para essa região, se nós somos algo que é o sonho de Deus para este lugar, nós teremos mais uma. Quantas sinagogas haviam? Muitas. Muitas sinagogas, muitos lugares onde eles aprendiam, mas nem toda sinagoga havia a vontade de Deus. Mas nesse lugar, Deus está mostrando para Ezequiel, observa as águas. Observa o porquê que tudo isso aqui funciona. Vamos continuar. Nós paramos aonde? No versículo 3.
E saiu aquele homem para o Oriente, tendo em mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas que davam no tornozelos. Então, o que acontece? Aquele homem começa a medir para fora do templo e ele mede 1000 côvados. 1000 côvados é uma média de 400 a 500 metros, que um côvado é isso aqui, ó. É da ponta do seu mindinho até o cotovelo. Então, isso aqui, para aquele homem, daquela estatura daquela época, um côvado dava, em média, 40 centímetros a 50 centímetros, dependendo da estatura. 500 metros longe do templo, haviam águas que davam no tornozelos. Amém? No deserto, isso já ajuda um pouquinho, não é verdade? Mas aí continua. E mediu mais 1000 côvados e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. Quando estava a 800, a 1 quilômetro de distância, basicamente, a água já estava, não era só um filete, agora a água já está no joelho. E me fez medir mais 1000, e outra vez mediu 1000, e me fez passar pelas águas, e agora já eram águas que davam pelos lombos. Olha isso. Agora aquele filetezinho de água, quanto mais longe do templo, mais água. Agora a água já está na metade do corpo dele. Passa, por gentileza. Mediu mais 1000. E era um rio que não podia atravessar, porque as águas eram profundas. Águas que se deviam passar a nado. Rio pelo qual não se podia passar. Quando ele chega a 1.500 metros, vamos botar 1,5 km de distância do templo, ele começa a perceber que aquilo que era muito sensível, que acontecia no templo, descia de maneira intensa, e o fluxo aquela águazinha se tornava num rio poderosíssimo, a ponto de não ser possível atravessar. E ele, possivelmente não sabia nadar, ficava mais difícil, porque ele no finalzinho ele dizia assim, ó, rio pelo qual não se podia passar. Não dava. E o anjo vai fazendo ele atravessar de um lado para o outro. Toda vez que ele media um pouco mais, ele tinha que medir também o fluxo do rio. Sabe qual é o nosso problema às vezes? Nós nos esquecemos de medir o fluxo do rio na nossa vida. O fluxo do Espírito na nossa vida. Nós nos estabelecemos com uma experiência lá atrás. Lá, mas era um filetezinho de água. Aquilo é o suficiente e vou tocando a minha vida à margem do rio. Mas eu não meço sobre a minha vida a intensidade desse rio. Tive experiências lá atrás, mas agora eu só acompanho. Já agora eu não mergulho mais. Já agora eu não entro mais. Eu um dia até sonhei, mas agora não. Agora eu só acompanho. Irmãos, no nome de Jesus. Talvez você já esteja há muito tempo na presença de Deus e você parou de medir a força das águas do Espírito. Você está há muito tempo acompanhando o rio, mas parou de sonhar, parou de se encharcar, parou de sentir a força desse poder. Por quê? Porque não é fácil. Entendemos que não é fácil, mas é o melhor lugar para você. Da mesma maneira que ele sentia a força do rio, ele também provava que o que ele não percebia dentro do templo, ali ele percebia abundantemente. Então, para que serve o templo? O templo tem um sentido. Para que a igreja? A igreja tem um sentido. O porém e o problema de tudo é que eu venho para a igreja, mas eu ainda não entendi o porquê que a igreja precisa existir. Qual é a finalidade da igreja? Bom, a igreja é como aquele filetezinho de água que é muito sensível, você tem que ter atenção a esses detalhes para que o Senhor te conduza a coisas mais profundas. Talvez você só entra aqui pedindo para você
Talvez toda a sua luta e todo esse tempo que você vem na igreja é somente em prol de si mesmo. Não está errado iniciar assim, mas está errado viver só assim. Ezequiel só pensava em cumprir o seu papel religioso, mas Deus tinha uma proposta diferente para ele, assim como Deus tem uma proposta diferente para cada um de nós. Mas e aí para você? Até quando você vai ficar satisfeito com um filetezinho de água, tendo dentro de você uma ânsia por coisas mais profundas? O problema é que você não quer pagar o preço para provar essas coisas profundas. E você acaba querendo essas coisas profundas dentro do templo. O templo não é para isso. Ah, mas a gente não vê milagre, mas a gente não vê muitas coisas acontecerem, a gente não vê coisas profundas. Ah, o culto está frio. Está frio do quê? Já parou para pensar que nem às vezes sabemos o porquê que nós achamos que está frio? Talvez o que eu digo que está frio sou eu. E eu quero uma igreja fogo puro para talvez esquentar a minha alma. Mas se eu entender que a frieza da minha igreja parte de mim, eu preciso tomar uma posição diferenciada. A Bíblia diz que frieza tem a ver com a ausência de amor. Por causa do aumento da iniquidade, o amor se esfriaria. Então, quando eu não entendo que eu preciso amar a partir daqui, porque tudo sai desse ambiente, mas se eu não amar os que estão perto, e só venho aqui pensando em mim, mas será que eu já parei para pensar que o que eu tenho pode ajudar meu irmão? Tu acha que Deus te uniu pessoas que são abaixo de você ou acima de você, por quê? Para que você compartilhe seus dons, para que você compartilhe as suas bênçãos, para que você compartilhe as portas que Deus abriu para você e as honras que o Senhor Deus te deu, não como obrigação, não por pena, mas por amor. Talvez você esteja muito bem profissionalmente. Talvez você esteja muito bem espiritualmente. Talvez você esteja maravilhosamente bem. A tua vida é um paraíso. Mas e aí? Será que você já olhou para alguém e parou e pensou assim, será que aquela irmã está precisando de alguma coisa que eu possa ter para dar? Nós precisamos entender que a minha vida é uma proposta. E não é essa proposta só pela minha vida, mas é pela vida de alguém. É pela minha necessidade de alguém. O Senhor me abençoou para que eu abençoe alguém. O Senhor usou a minha força, a minha habilidade, a minha disposição, talvez por alguém e não somente por mim. Mas eu lutei, é fruto do meu trabalho. Se Deus não te abençoou, você não tem nada. Você pode ser um vencedor hoje e amanhã perder tudo simplesmente porque sofreu um acidente. Todo o seu tesouro, algum momento você pode perder. Agora, quando ele tem um sentido maior, existe uma proteção. Existe uma causa. Existe um mover de Deus, porque você passa a ser instrumento da glória de Deus. Instrumento para a edificação alheia e não apenas por você. Agora, tudo que você tem, todo o seu dom, todo o seu talento, é por alguém. E não apenas por você. E essa é a grande tragédia de uma igreja fria. Todas as minhas conquistas, mérito a Deus para mim. E não mérito a Deus para que através de mim vidas sejam abençoadas. Essa é onde a igreja se esfria. Conquistamos e alcançamos para o nosso tesouro e não para o tesouro de Deus, quando eu compartilho, quando eu apoio, quando eu ajudo, quando eu fortaleço alguém. Isso em todos os sentidos. Tem muita gente bem espiritualmente que não está nem aí para o irmão que está sofrendo algumas guerras. Tem gente que está forte espiritualmente que não está nem aí por interceder por alguém que está precisando, por levar por uma palavra a alguém que precisa. Essa é uma grande realidade. Então, nós temos que entender que o templo, ele tem um porquê de existir. E Deus começa a ministrar no coração de Ezequiel qual era a finalidade daquele templo. Continua, querido. Onde nós paramos? No versículo 5, versículo 6 agora. Ele disse-me, viste isto, filho do homem?
Então levou-me e me fez voltar para a margem do rio. E tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia uma grande abundância de árvores, de um lado e o outro. Você passou direto. Isso, do um lado do outro. Isso. Então disse-me: estas águas saem para a região oriental e descem ao deserto e entram no mar. E sendo levadas ao mar, as águas tornam-se saudáveis. Quando ele chega ao extremo de distância da religião, ele entende o sentido do porquê o templo. Qual era a finalidade daquela aguinha que saía do altar? Trazer vida, saúde a lugares que não tinha. O lugar na sua natureza eram águas amargas, eram águas ruins. Agora, Deus está ensinando Ezequiel, querido, o templo não é uma religião, a igreja não é apenas religião, tem um porquê, ela está ali para fazer a diferença, ela está ali porque ela precisa mudar aquele ambiente, ela está ali porque ela tem algo dentro dela que pode mudar totalmente vidas de pessoas que estão precisando, que no natural nunca seria alterado. E aí quando ele é levado para a margem, o anjo fala para ele assim, ó, viste, observaste, agora você vai ver o porquê que existe o templo, de maneira que seja eficaz. E aí começa a mostrar, pode passar. E será que toda criatura vivente que passar por onde quer que entrarem esses rios, muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas, e serão saudáveis, e viverá tudo por onde quer que entrar este rio. A religião não consegue achar sentido no mover de Deus se ele não seguir o fluxo das águas, se ele não seguir o que o Espírito Santo quer. Se nós trabalharmos em prol do templo e tão somente em prol do templo, eu lhe falo que nós estamos fadados a ser religiosos que não entendem qual é a finalidade real de tudo que Deus investe. Deus investiu pesado para que o templo tivesse aquela estrutura. Mas por quê? Para uma finalidade específica, levar vida, saúde, alimento a quem precisa. E muitas vezes, quem precisa, nem sabe que precisa. Tem gente que está necessitado de coisas, que nem sabe que estava necessidade de coisas, se aquele ambiente onde ela está não sofrer um impacto. Essa é a importância da igreja. Eu quero que você pegue aquele finalzinho ali, ó, e viverá tudo por onde quer entrar este rio. Onde esse rio, esse fluxo que sai lá do templo passar, ele traz vida de verdade, de qualidade. Porque não é só viver, é ter vida de verdade, vida de qualidade. Esse é o grande alvo da igreja, a grande missão da igreja. Pode continuar. Será também que os pescadores estarão em pé junto dele, desde Engedi até em Eglaim. Haverá lugar para estender as redes. O seu peixe, segundo as suas espécies, será como peixe de grande mar, em multidão excessiva. Pode continuar. Mas os seus charcos e os seus pântanos não tornar-se-ão saudáveis, serão deixados para sal. A igreja não se iluda achando que vai conseguir transformar todos os ambientes. Porque dentro desse planejamento de Deus, o pobre não entra nessa que todo pobre vai ter que ser milionário. Isso é uma proposta do diabo, que se todo mundo fosse milionário, imagina, não é? Quem é que trabalharia para alguém? O capitalismo maligno que é ruim. Mas a proposta de Deus é organização. Tem gente que sabe lidar com o dinheiro, então ele vai saber trabalhar. Tem gente que não tem condição, ele não sabe lidar, ele vai trabalhar para os outros. Pode continuar. E junto ao rio, à sua margem, de um lado e o outro, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá sua folha, nem acabará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem da onde? Da onde que sai a água?
do santuário, e o seu fruto servirá de comida e a sua folha de remédio. O que sai do santuário tem proposta de edificação de vida, querido, de melhorar a situação da vida alheia, é uma proposta de saúde, é uma proposta de governo, é uma proposta de reino. A igreja existe para ajudar o ambiente a se transformar. O problema é quando nós criamos diques para impedir o fluxo do rio, porque água no deserto eu não posso desperdiçar. Fechamos as portas, achamos que vivemos o melhor de Deus dentro do templo com um filetezinho de água, é muito pouco. E aí nós pensamos assim, é muito pouco, o que eu tenho eu não posso compartilhar. Será que Deus é tão medíocre que não sabe o que está fazendo? De um filetezinho de água se transformou num rio poderosíssimo, a ponto de alimentar, trazer saúde, cura e vida por onde passa. O que era apenas um filetezinho de água deixou fluir. Ah, mas para eu fazer missões, eu tenho que ter uma estrutura absurda. Meu irmão, se Deus está mandando ir com um filetezinho de água, vai. Se Deus está querendo te levar com pouco que você tem, vai. Porque é no fluxo do rio, é seguir a água que você tem, é seguir aquilo que Deus está mandando você fazer, que o fluxo pequeno se tornará um rio caudaloso. Às vezes nós deixamos de fazer porque queremos primeiro estruturar algo muito grande. E percebemos e acabamos não vendo a grandiosidade da obra de Deus. Pode continuar. Assim diz o Senhor Deus, este será o termo conforme o qual repartireis a terra em herança, segundo as 11 tribos de Israel. José terá 2 partes. Eu quero parar aqui, eu quero te dizer uma coisa interessante, que José, ele tem uma missão, e ele cita essas 2 partes para José, porque José, ele só foi abençoado desse jeito, quando ele foi vendido como escravo. Ezequiel tinha sido levado como escravo, mas mesmo como escravo, você não pode deixar de glorificar a Deus. Deus chega e mostra esse momento para Ezequiel, porque Ezequiel estava vivendo a mesma situação que um dia viveu José. Mas José não deixou a amargura dominar o coração dele. Talvez Deus desconstruiu os teus sonhos. Pode ser. As situações da vida desconstruiu os teus sonhos, seus planos. Você sonhou tanto e hoje não consegue tomar posse. Se a amargura não dominar teu coração, Deus vai te usar de maneira poderosa ainda assim. Se você não se permitir ser abatido por causa das circunstâncias que são contrárias, o Senhor vai te dar porção dobrada, como fez com José. E como queria fazer com Ezequiel. Não importa a situação da tua vida agora, se é desfavorável ou favorável. Talvez você ainda não achou um sentido para a tua vida. E é isso que Deus quer mostrar para você. Olha só, eu tenho uma proposta para você. Vem para o santuário. Vem para o lugar onde eu vou dar sentido para a tua vida agora. Não é lá dentro que é o milagre. Não é o sim tudo. Não é em prol do templo. Mas é em prol do que sai dali. Do que sai do altar. Do que sai da cruz de Cristo. Por que nós nos reunimos? Porque aqui nós aprendemos a reconhecer que Cristo é o sentido da vida. E quando eu aprendo isso, eu começo a observar em que direção Cristo está indo. E eu começo a seguir esse fluxo, e aí a minha vida ganha sentido, porque Ele vai compartilhar comigo os seus projetos. Nós estamos aqui hoje, mas há uma proposta, porque no Brasil nós temos muitas tribos indígenas não alcançadas, e é hoje a grande necessidade evangelística do Brasil. E por que nós estamos aqui hoje? Porque o Senhor Deus tem um riozinho fininho, correndo aqui, mas indo para fora, direcionando a quem precisa, direcionando onde precisa, os lugares que precisam ser alcançados. Entendendo desta maneira, quando Ezequiel olha, imagina se o anjo falasse para Ezequiel, lá no templo, olha Ezequiel, está vendo esse filetezinho de água? Isso vai curar muita gente. Isso vai operar milagres extraordinários. Muitos peixes
como no mar, haverá dentro essa água aqui. Aí o Ezequiel vai olhar para aquela quantidade de água e falar assim, não tem como. Sabe o que Deus fez com Ezequiel? Vem comigo, que eu vou te mostrar o que eu vou fazer, o que eu quero fazer e o que eu estou fazendo. Enquanto você está querendo entender muito e muita explicação, você não vê muita coisa. Está na hora de você se lançar, está na hora de você se doar, está na hora de você se entregar nesse nível. Ah, mas eu não tenho muita estrutura. A sua primeira estrutura é seguir o que Deus quer que você siga. É você fazer o que Deus quer que você faça. Talvez você esteja sofrendo demasiadamente, sem um sentido do porquê que você precisa viver. Por que amanhã você tem que estar viva? Por que amanhã você tem que estar vivo? Por que amanhã você precisa respirar? Porque você olha para a tua vida hoje e você fala assim, mas minha vida não tem sentido. Talvez mesmo. Mas hoje, Deus te trouxe aqui para afastar para você o seguinte, olha só, eu quero dar um sentido para a tua vida. Não será na religião, mas será na minha direção. Será na comunhão comigo, será me seguindo, será me observando e vendo o que eu tenho de proposta para você. A mudança na tua vida não está em vir para a igreja, mas talvez está aí ao vir para a igreja, entender que Deus acredita tanto em você, que investiu o próprio filho por você, e você precisa levar essa mensagem para alguém, e aí a tua vida ganhará sentido muito maior, porque agora você vai receber a vida abundante de Deus. E aí você vai acordar no outro dia de manhã porque você tem uma missão. Você não tem apenas que levantar, mas agora você precisa ter essa vida dentro de você. E Deus fará de você uma fonte inesgotável da sua glória, pois do seu ventre fluirá rios de água viva. Não é vir à igreja apenas, é entender a proposta que a igreja tem para você. O Senhor quer dar um sentido para você. E aí, entendendo essa proposta de Deus, nós fomos lá para o Mato Grosso do Sul, carregando um balde de água, talvez. A gente chega lá, a gente percebe que em volta haviam, no mínimo, 9 aldeias. De uma tribo só, e alcançamos no final a última tribo, chamada Caduel. E eles precisam desse rio. Eles precisam dessa cura, eles precisam desses milagres. Nós temos problemas de infanticídio no Brasil, e o indígena é pior que tem. Nós temos infanticídio no Brasil agora aprovado em lei, onde nós aprovamos a lei do aborto. Muitos países aprovaram, não deixa de ser um infanticídio, mas o indígena é pior. Porque se uma criança nasce com algum defeito que a mãe não perceba, e se ela dá de mamar para aquele bebê, o vínculo se torna muito poderoso. Mas se no decorrer da vida daquela criança, quando criança, ele desenvolver alguma anormalidade, alguma doença, o pai daquela criança, ele vai pegar aquele menino que já está amamentado e apresentou agora, porque nem toda criança que nasce doente, ela apresenta logo assim. Ele vai ter que pegar aquela criança e vai ter que enterrar viva, e outras vezes morta. Não é mais uma criança que acabou de nascer e a mãe nem sequer quis ver, e por ter nascido com defeito, com problema genético, toda aquela aldeia vai se reunir, eles vão sacrificar aquela criança, porque se ele nasceu albino, eles vão matar a criança. Se nasceram gêmeos, eles vão matar uma daquelas crianças, porque não pode, porque eles se sentem amaldiçoados. O Evangelho precisa entrar nesse lugar, com essas águas que curam esses ambientes. Nós temos 340 etnias indígenas no Brasil. E dessas 340 etnias, 121 delas são muito poucas evangelizadas e algumas sequer foram alcançadas ainda. Isso já catalogadas. Nós precisamos, no nome de Jesus, nos mobilizar. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Está vendo o que você tem aí? Tem uma proposta. Tudo que você tem uma proposta. Nós alugamos uma casa lá no Mato Grosso do Sul agora, estamos fazendo reforma. Estamos gastando o que não temos. Vamos vender caneca, vamos vender camisa, vamos vender garrafa PET, vamos vender alguma coisa, vamos levantar recursos, vamos pedir. Porque nós temos que preparar um ambiente para que pessoas que tenham profissão possam ir lá dar curso, mas também atendimento.
para aquele lugar. Precisamos de atendimento psicológico? Sim, porque as taxas de suicídio indígena são as mais elevadas da nossa nação. Enquanto a média nacional de suicídio indígena fica entre 9,5 e 7,5, a taxa de suicídio para cada 100 mil habitantes indígena é 23%. Nós temos, entre as mulheres, um pouco menos, mas as índias têm 7,7% de taxa de suicídio, enquanto as brancas e negras têm, em média, 2,7%, 1,9% taxa de suicídio. Então, nós temos uma terrível problema de depressão entre os indígenas. Por quê? E aí eu vou explicar por quê. Porque o índio, nós temos um pequeno problema que é a terceira classe. O que é a terceira classe? Nós temos o indígena, 100% índio. Cultura indígena, terra, lá dentro. A cidade se encostou na aldeia. E esses índios tiveram acesso à cidade. E eles vão à cidade, e a cidade os recusa, os repele, não querem eles, não aceitam eles porque eles são de outra etnia. Mas é todo o Brasil. O problema é que esse jovem, que a taxa de letalidade do suicídio entre os jovens é elevadíssimo, esse jovem, que é a terceira classe social, que é aquele que não é da sociedade do homem branco, mas não, é índio, mas tem uma cabeça agora que também quer pensar como homem branco, mas ele não é aceito naquela sociedade, ele acha que não precisa viver essa sociedade e agora ele é um índio social, mas ele não se encaixa em nenhuma mais, e esse é um grande problema social indígena, onde nós encontramos indivíduos alienados. Ele não consegue ser totalmente indígena, mas ele também não consegue ser totalmente... E ele fica nesse meio termo. Nesse meio termo, precisamos de ajuda. Precisamos de psicólogos. Precisamos de pessoas que dêem atenção a eles, porque sofrem muito. E a taxa de letalidade indígena entre jovens, crianças de 10 a 19 anos, são letais, infelizmente. Com isso, algumas etnias estão se acabando e nós precisamos fazer uma intervenção. Nós temos a possibilidade de fazer a diferença, a nossa igreja é pequenininha, o fluxo do nosso rio aqui pode ser pequeno, um fiozinho, mas nós temos disposição de seguir o que Deus quer que seja feito. Entendemos que a direção da nossa igreja é para aqueles que precisam dessas águas que nós temos, e lá nós vamos ver milagre. Melhor, talvez lá você seja um milagre que Deus espera que você seja. Então pare de esperar um milagre, se coloque na posição de um milagre e vá na direção desse milagre em nome de Jesus. Porque ali haverá remédio para muitas pessoas e você estará envolvido, mergulhado nesse rio. Você estará no meio de toda essa condição. Nós estamos preparando lá 20 beliches, conseguimos comprar 7, mas ainda sem colchão. Cada colchão R$150. Nós precisamos montar, hoje eu fiz o orçamento do material para nós montarmos a padaria que foi pedido. Não será uma padaria, mas será condição deles fazerem pão caseiro, para eles fazerem pão doce, sonho. Está em média R$3.500 para nós montarmos essa estrutura, para darmos cursos lá. Nós não queremos somente levar assistência social como cesta básica, mas temos que levar dignidade também. Então, a casa onde você vai poder atender, você vai poder socorrer, você vai poder aplicar o seu cristianismo, já está alugada, está sendo preparada para que quando você for lá, você tenha essa condição. Essa casa, ela está num lugar estratégico e o nosso missionário Vicente, que está aqui hoje, que atua naquela região lá, Miranda, Mato Grosso do Sul, é um lugar estratégico, ele está próximo das aldeias e da fronteira do Brasil, onde está a maior concentração indígena e necessitada. Então, naquele lugar ali, nós vamos treinar pessoas para enviar outros índios a outras etnias, para a gente poder levar esse socorro e esse rio caudaloso, poderoso, aonde verdadeiramente precisa. Se você não der um sentido à tua vida, tudo o que você faz não tem sentido. Eu vou te dar um conselho, fique de pé nesse momento.
Nós vamos orar. Mas entendendo você que a nossa igreja está construindo um templo, nós estamos construindo um templo, mas é só porque ele tem que ficar bonito? Só porque nós precisamos de algo bacana? Ou por vaidade de termos um templo? De maneira nenhuma. Uma das coisas que eu conversando com o pastor Tarcísio falou, precisamos montar ali salas para dar atendimento dentro da nossa comunidade, para dar curso, para preparar, para capacitar. Se a nossa igreja não tivesse um sentido, não valeria a pena investir R$1, vou ser bem sincero. Mas é uma proposta de construir algo para a edificação do reino de Deus, para fazer com que o fluxo vá, porque precisamos montar uma estrutura de envio de missionários. E hoje a igreja tem cultos de missões para informativo e não para envio de verdade. Nós temos uma proposta missionária. Nós temos uma realidade já atuando dentro das nossas igrejas. E você precisa ser participante disso e não somente ouvinte. Você não pode estar do lado, mas você precisa estar participando. Você que está em casa, você que está nos acompanhando, você que está aqui agora e deseja ajudar na construção desse projeto, não é a construção de um templo pelo simples fato de termos um templo, porque templo nós temos, mas precisamos de algo com maior estrutura para irmos além do que hoje nós estamos indo. Mas já estamos indo mesmo sem tudo isso. Mas eu peço que você nos procure e nos oferte. Nos ajude na construção desse projeto e não apenas de um lugar. Pois o nosso dinheiro não é para os tijolos. O recurso que é doado dentro dessa igreja é para a edificação de muitas pessoas, para a ajuda a muitas pessoas. E você precisa valorizar e ter orgulho disso. Porque quantas pessoas foram alimentadas através do socorro que vocês trazem para essa igreja, de muita importância, porém, podemos fazer mais. Vamos orar nesse momento em nome de Jesus? Feche seus olhos, apresente a proposta de Deus para a sua vida. Pai, no nome do Senhor Jesus, eis a tua igreja que está presente, aquela que está em casa, que está nos acompanhando nesse momento, que estão ouvindo essa mensagem. Talvez até esse momento eles não tenham observado que Deus quer dar sentido à vida deles e acha até mesmo desnecessário ir para a igreja e não entende o valor de estar junto ali para poder ser direcionado, para poder ser instruído em comunhão e ir até onde o Senhor quer. Que o Senhor, Deus, no nome de Jesus, mova os corações dessas pessoas que estão agora nos ouvindo. Que o Senhor traga cura, libertação, traga, Senhor Deus, motivação para eles, ó Deus, te servir de verdade. Que a sua bênção repouse sobre o coração deles e que eles venham ofertar na tua casa, entendendo a proposta que o Senhor Deus tem para a oferta, para o dízimo, para a fidelidade deles. Que o Senhor abençoe esse irmão e essa irmã que está em casa, que administra os seus recursos e dá o que bem entende, e a Bíblia nos orienta a dar o melhor. Muitas vezes damos as sobras para ti, mas o teu reino espera que nós venhamos dar o melhor em tudo. Não é o tempo que sobra do tempo, não é apenas o dinheiro que sobra no caixa, mas é o melhor, e o melhor às vezes é tudo, é o que eu tenho de fato e de verdade, nem sempre o que sobra, mas como a oferta daquela viúva, tudo. Que seja o melhor para Deus, que esse melhor não seja o valor monetário, mas que seja com sinceridade e dedicação. Que a oferta de cada irmão e irmã tenha propósito muito mais que valor. Que o Senhor Deus abençoe a sua igreja, leve-os em paz para a honra e glória do teu nome, e que o Senhor seja glorificado em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas para o nosso Deus. Querido Deus, abençoe a sua vida, fortaleça teu coração e entenda que se você está aqui, Deus tem uma proposta maior para você. Você que está aqui hoje quer trazer uma